Meus irmãos, graça e paz seja sobre a vossa vida. Sejam bem-vindos. Salmo de número 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção, ordena a sua bênção e a vida para sempre. A gente tem que entender e compreender, dentro do Salmo 133, que o salmista, de uma forma profunda e com muita sabedoria, ele fala do valor da união. A base da união é a unidade. E não existiria este ajuntamento no mesmo pensamento, no mesmo parecer, se não tivesse comunhão, koinonia. A gente precisa entender que a união ela gera benefícios para a nossa vida, Primeiro, ela identifica em nós a nossa comunhão com Cristo. Ela identifica em nós o exercício da caridade de Cristo em nós. Então a gente precisa entender que o salmista diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ele traz um sentido que é o mesmo valor do óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre a gola e que desce sobre as vestes de Arão. O óleo que era derramado sobre a cabeça é a unção. É o Senhor, através do óleo, capacitando Arão para ministrar perante o altar. E você observa também, no segundo sentido, que vem a aplicação da presença do Espírito de Deus para exercer na vida daquele que foi marcado com a unção. Então, observe que a unção ela gera comunhão entre o Espírito de Deus e entre aquele que foi chamado. Porque veio a ordem da parte do Senhor. Então, quais são estes benefícios? A koinonia nos convida a termos o mesmo sentimento. Quem tem comunhão, ela convida a ter o mesmo sentimento. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 16, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Não sejais orgulhosos, mas acomodai-vos ao que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então entenda, compreenda, que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele traz aqui um sentido mais profundo. Ele convida-nos a termos o mesmo sentimento. Servimos a um só Deus e um só Senhor, Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque ele primeiro chama para si, para trabalhar, operar em nós, para depois enviar. E a gente precisa ter entendimento e compreensão para que
para que esse mesmo sentimento, essa mesma vontade, esse mesmo querer e esse mesmo realizar de Cristo flua nas nossas vidas. Então, Paulo está dizendo, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas acomodai-vos ao que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A koinonia nos convida a termos o mesmo modo de pensar. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Contemplai o meu gozo, para que tenhais o mesmo pensar. Paulo diz, se vocês pensarem em unidade, em comunhão, se vocês pensarem desta forma, vocês vão completar o meu gozo. O meu gozo. Tá? Tendo o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tá? Terceiro, a koinonia é gerada através do amor fraternal. Tá? Mas ela nos conduz ao exercício do amor, que é a caridade. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, diz assim, finalmente, sede todos de um mesmo modo de pensar, compassivos, amigos fraternos, misericordiosos e humildes. Oh, glória! Então perceba que a koinonia ela é gerada através do amor fraternal. Tá? Ela nos convida a nos conduzirmos neste amor. Neste amor. Então Pedro está dizendo, finalmente, sede todos de um mesmo modo de pensar. Um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida contra si mesmo perde a força. Uma empresa dividida contra si mesmo não tem autoridade. Paulo está dizendo que se a nossa forma de pensar estiver em conflito, não temos força, não temos autoridade para delegarmos. Primeiro se estabelece o mesmo modo de pensar, pela base do amor. Ágape de Deus formado em nossas vidas, porque este amor não vê seus próprios interesses, vê o interesse de outrem. Isto quer dizer que Cristo está fluindo, governando, tá? As tuas ações, o teu caráter, a tua personalidade, o teu querer e o teu realizar. Então, Paulo, ele continua exortando, Pedro também continua exortando. Observe que tanto a mente de Paulo quanto a mente de Pedro estão sincronizados no mesmo parecer, no mesmo ensino, na mesma exortação. Finalmente, sede todos de um mesmo modo de pensar, compassivos, amigos fraternos, misericordiosos e humildes, não pagando o mal por mal. O cristão não paga o mal por mal, porque na vida do cristão não é para existir o mal, é para existir somente o bem. O princípio do conhecimento do mal foi anulado pela graça, foi anulado pelo poder do sangue de Cristo e foi nos direcionado, guiado através do conhecimento da palavra, que o cristão não deve pagar o mal por mal. Se alguém te fez o mal, faça o bem. Faça o bem. Tá? Não pagando o mal com o mal ou insulto com insulto. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, para herdardes uma bênção. Uma bênção. Oh, glória a Jesus. Quer dar a bênção de Deus, irmãos?
Quer dar a bênção de Deus? Não pague o mal com o mal, ou insulto com insulto. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, para herdardes uma bênção. Glória a Jesus. Quarto, a coinonia nos convida à prática da abnegação. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então vem e segue-me. Quando é que eu sou seguidor de Jesus? Quando é que eu sou discípulo de Jesus? Quando é que eu sou irmão espiritual de Cristo e filho de Deus? Quando eu sigo a prática da abnegação. Esvaziei-me de mim mesmo para ser cheio de Cristo. Carrego a cruz, que é a responsabilidade de viver o evangelho de Cristo na minha vida e praticá-lo. Quando eu receber sobre a minha vida o mal, o insulto. Então você percebe dentro do contexto que só tem esta capacidade quem de fato pratica a abnegação. Tá? E esta aplicação, ela vem sobre a nossa vida, nos instruindo a nos conduzirmos desta forma. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6 diz assim: abnegação, tá, é um termo que se refere à prática de renunciar os próprios interesses e desejos e necessidades em favor dos outros. É um ato de sacrifício pessoal, onde uma pessoa coloca as necessidades e os interesses dos outros acima dos seus próprios. A abnegação pode manifestar-se de diversas maneiras, como renunciar a bens materiais ou confortos pessoais para ajudar a outros, sacrificar tempo e energia para ajudar alguém em necessidade, colocar as necessidades dos outros acima das próprias necessidades e desejos, renunciar à própria vontade e opinião para beneficiar a outros. A abnegação é considerada uma virtude em muitas religiões e filosofias, incluindo o cristianismo, onde é vista como uma forma de imitar a vida e o exemplo de Cristo Jesus. Por isso, Paulo escreve aos Filipenses dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque o próprio Senhor Jesus, ele abnegou, tá, os céus para habitar na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A gente pode observar alguns exemplos bíblicos de abnegação. Tá? Jesus foi o maior exemplo, que renunciou à sua divindade e à sua vida para salvar a humanidade. Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 8. Tá? Paulo, que renunciou à sua própria vida e confortos para pregar o evangelho e ajudar os outros. Os discípulos de Jesus, que renunciaram às suas próprias vidas e possessões para seguir a Jesus e ajudar a outros. A gente pode ver em resumo desta reflexão que trago a vós outros nesta oportunidade, que a abnegação é um ato de sacrifício pessoal, onde uma pessoa coloca as necessidades e os interesses dos outros acima dos seus próprios. E é considerado uma virtude em muitas religiões e filosofias. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ordem dos céus, das Escrituras imposta sobre as nossas vidas,
é que tenhamos paz com todos. Se as pessoas não quiserem ter paz com você, mas a Bíblia exige, tá? Dentro dos critérios de direção para a nossa vida cristã, que nós tenhamos paz com todos, né? Você vai ver exemplo de Jesus, você vai ver exemplo de Paulo, você vai ver exemplo dos discípulos, tá? Eles tendo paz com todos, tá? Por quê? Porque eles colocavam na sua vida a praticidade da santificação. A santificação começa de dentro para fora. O ato de se separar. O ato de se separar para que as impurezas saiam da sua vida, tá? E nós venhamos resplandecer como luzeiros no mundo, tá? Se não seguirmos a paz com todos e a santificação, jamais veremos ao Senhor nosso Deus. Tá? Eu quero deixar esta reflexão da palavra com você. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu quero deixar esta palavra de reflexão para a sua vida nesta oportunidade. Que o Senhor Deus te abençoe, faça você frutificar e crescer na sua presença. Que você e eu não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus, para que a excelência de Deus por meio de Cristo flua em nós. E através das nossas vidas, venhamos cumprir o propósito do reino de Deus, para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus. Estarei indo ali à casa de oração, adorar o Senhor, e vos convido a também irem à casa de oração, adorar o Senhor e ouvir a palavra de Deus, e alimentar a sua vida espiritual com o pão vivo que desceu do céu. Fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus.